Olá, pessoas do YouTube, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Hoje você vai conhecer alguns lugares mal assombrados que viraram atração turística pelo mundo. Histórias de fantasma não fazem parte apenas do universo dos filmes de terror. Em diversos países do mundo, há lugares reais que têm fama de mal assombrado, o que os ajudou a virar famosas atrações turísticas. São em sua grande parte locais históricos que foram um palco de acontecimentos macabros ou que estão relacionados a lendas que dá frio na espinha. Agora você vai conhecer interessantes lugares do mundo onde, segundo algumas pessoas acreditam, o turista pode entrar em contato com eventos sobrenaturais. Port Arthur, na Austrália. Localizado na região australiana da Tasmânia, o sítio histórico de Port Arthur é um dos lugares que mais tem fama de mal-assombrado na Oceânia. No local funcionou, no século XIX, um complexo penitenciário que aprisionou criminosos de alta periculosidade, que eram submetidos a um brutal sistema carcerário. Hoje a prisão está desativada, mas seus edifícios em ruínas se encontram abertos para visitas turísticas. E reza a lenda, são cenários para aparições de fantasma de pessoas que foram detidas e sofreram as durezas do Port Arthur. Logo ali ao lado, ficam outros lugares sinistros. A Ilha dos Mortos, que abriga túmulos de prisioneiros que morreram nesse cárcere. É possível contratar tours fantasmagóricos para Port Arthur através de um site. Se você se interessar, faça a pesquisa aí pelo Google. Castelo de Ossegg, na Alemanha. O castelo fica localizado na região de Bavária, na Alemanha. Tem uma história que retoma no século XIII e deve muito de sua fama a uma história fantasmagórica. Reza a lenda que essa construção medieval é habitada por um espírito conhecido como a Dama Branca, uma mulher que teria sido morta por seu marido dentro do castelo, após supostamente traí-lo. Segundo o site oficial dessa atração turística, a Dama Branca pode às vezes ser vista levitando nas habitações que existem dentro da edificação. Esse castelo também é aberto a visitas. Lisieux, nos Estados Unidos. Por fora, a pousada Lisieux parece uma edificação qualquer dos Estados Unidos, mas esse estabelecimento turístico, localizado na cidade de Fall River, no estado de Massachusetts, está relacionado a uma história macabra. Em 1892, uma mulher chamada Lisieux Bourdain foi acusada de assassinar a machadadas o seu pai e sua madrasta dentro dessa casa. Lisieux foi posteriormente absolvida, mas o crime permaneceu notório e sem culpados até os dias de hoje. Atualmente, turistas podem dormir na habitação onde essas pessoas foram mortas. E há histórias de que a pousada é mal assombrada por causa do assassinato. Torre de Londres, na Inglaterra. Situada ao lado do rio Tâmisa, a Torre de Londres é uma famosa atração turística da capital inglesa, com história que remota ao século XI. O local é um complexo que foi usado, entre outras funções, como um palácio real, fortaleza e prisão. Muitas pessoas morreram na área da Torre de Londres ao longo dos anos, o que lhe rendeu a fama de ser atualmente um lugar mal assombrado. Dizem, por exemplo, que o fantasma de Ana Bolena, que foi esposa do rei Henrique VIII, pode ser visto por lá. É possível fazer um passeio noturno pela Torre de Londres, durante o qual os turistas aprendem sobre as muitas histórias assustadoras envolvendo esse cartão postal britânico. Hotel Stanley, nos Estados Unidos. Com mais de 100 anos, o Stanley Hotel
está localizado em Ester Park, no estado norte-americano do Colorado, e serviu de inspiração O Iluminado, livro escrito por Stephen King e que virou um clássico filme de terror. E o estabelecimento turístico tem suas próprias lendas assustadoras. Acredita-se, por exemplo, que o quarto 217 do hotel seja um local de aparição de um fantasma. O Hotel Stanley promove, inclusive, passeios noturnos por suas dependências, durante os quais os participantes entram em contato com histórias horripilantes. Hotel Springs, no Canadá. Cercado por montanhas e florestas, o hotel é um imponente e elegante empreendimento no Canadá, com uma história que remonta ao século XIX. Há, no entanto, relatos que afirmam que o local é palco de acontecimentos sobrenaturais que envolvem a aparição da chamada noiva fantasma, o espírito de uma mulher que teria morrido no hotel usando um vestido de noiva. Isso não impede que o hotel seja um concorrido meio de hospedagem nessa região do Canadá. Teatro Amazonas, no Brasil. O lindo Teatro Amazonas foi construído em Manaus, no final do século XIX, no auge do chamado ciclo de borracha. E há histórias envolvendo esse cartão postal amazonense a atividades sobrenaturais. Há relatos que afirmam que funcionários já teriam visto fantasmas dentro desse centro de espetáculos. O Teatro Amazonas, entretanto, é muito mais conhecido pela sua arquitetura e importância cultural do que por histórias de assombrações. O Hospital Psiquiátrico, na Austrália. Hoje desativado e com aspecto sinistro, o Hospital Psiquiátrico virou atração turística na região de Victoria, na Austrália. O local funcionou como um manicômio por mais de 120 anos e, logicamente, foi cenário de muito sofrimento e mortes. Passeios são realizados periodicamente pelo complexo bem assustador do antigo hospital psiquiátrico, e há pessoas que acreditam que o local seja comum se deparar com aparições de assombrações. Ilha de Poveglia, na Itália. Parte da região metropolitana de Veneza, na Itália, a ilha de Poveglia foi usada entre os séculos 18 e 20 como um local de internação para pessoas com doenças infecciosas. Posteriormente, o local serviu como um manicômio. Calcula-se que milhares de homens e mulheres tenham morrido em Poveglia, que por causa disso ganhou fama de lugar mal assombrado. De acordo com uma das lendas envolvendo esse pedaço de terra, um dos médicos do manicômio se matou na ilha após começar a ser perseguido pelos fantasmas de pacientes falecidos no Instituto Psiquiátrico. Hoje a ilha exibe, entre outras construções, as edificações que abrigaram o hospital e um campanário. É possível observar as paisagens sinistras de Poveglia a partir de embarcações que realizam passeios pelos arredores de Veneza. Bom, pessoal, eu particularmente não gostaria de conhecer nenhum desses locais. Coisas assustadoras já basta o que nós vivemos aqui durante nossa vida. E você, gostaria de conhecer algum desses lugares? Deixa aí nos comentários. O nosso vídeo vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima.